Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você, da localidade que você está vendo esse vídeo agora, essa live. Lembrando que a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram como no YouTube, tá? E aí, esperando o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. A gente demorou um pouquinho aqui em relação a alguns dias, né, pra gente lançar uma nova live, mas é que a gente estava preparando novas temáticas extremamente importantes, certo? Oi! Obrigada! Saudades, Ingrid! E aí, hoje vamos falar, né? Hoje temos a temática autoestima e direção, né? Que dirigir também mexe com a nossa autoestima, né? O trânsito é um... Boa noite, Sara. E aí, no trânsito, um processo ali que a gente expressa, né, várias características nossas do dia a dia. Então, como aqui o projeto Sintonia, a gente tem como objetivo desmistificar a autoestima, então a gente precisa abordar várias temáticas e várias perspectivas e várias visões de outros profissionais, né? Boa noite, Águida Negra. Obrigada pela presença de todos vocês e de quem está entrando. E aí a gente precisa falar com profissionais que compreendem ali no seu universo, na sua temática, no seu objeto de trabalho sobre a autoestima. E hoje nós temos aqui, temos como convidado o Enivaldo Martins, que é educador de trânsito, é reconhecido como um dos melhores e mais atuantes educadores de trânsito do estado de Rondônia. Então, não é qualquer pessoa, viu? Temos uma autoridade aqui nesse assunto extremamente importante. Então, o Nivaldo já está por aqui, vamos chamar. Vamos só aparecer aqui só um minuto. Manda a solicitação aí pra mim, que eu não tá aparecendo aqui pra mim pra convidar. Solicitação pra entrar na live. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Só esperando aqui o Enivaldo entrar. E aí, pessoal, pois mais uma live aqui pra gente. Mais um assunto aqui voltado pra autoestima, pra gente desmistificar a autoestima. E aí a gente, né, podem mandar dúvidas, questionamentos, tá? A gente tá por aqui pra esclarecer aqui as dúvidas, certo? Enivaldo já tá por aí. Opa, deu uma travadinha aqui, mas já voltamos. Pois e aí a gente, né, a autoestima, ela tá presente em várias situações, né, que a gente nem imagina, como na direção, né? Então, dirigir um automóvel aciona muitos mecanismos ali emocionais, muitos processos emocionais, né? Ativa ali algumas características que a gente já tem ao longo da nossa vida. Então, é um momento ali, no momento que você está aprendendo a dirigir um carro, no momento que você está dirigindo um carro, você
coloca ali várias emoções, né? Vários pensamentos, várias características ali suas no trânsito no geral. Né? Então, a gente precisa estar atento, precisa entender quem somos nós nesse trânsito, né? Entender como é que está a nossa autoestima, que muitas vezes a gente acha que sentir medo é ruim, que eu só tenho que saber tudo, que eu preciso saber tudo, ou então, às vezes, até vamos falar, né, com o nosso convidado hoje, sobre esse processo de autoestima e infração de trânsito. Né? Algumas pessoas acreditam que cometer o excesso de velocidade e tudo mais é algo que é relacionado com a autoestima, mas não é bem assim, né? Porque a gente vive em sociedade e a gente precisa seguir algumas regras, e essas regras de trânsito são relacionadas à nossa saúde e bem-estar, né? Então a gente precisa estar atento a várias questões importantes. O Enivaldo mandou a solicitação aqui. Foi? Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Sintonia. Primeiramente, quero agradecer, né, imensamente o convite. Né? Estamos aqui com o Enivaldo Martins, né, como eu já falei, e assim, gosto de enfatizar, né, que ele é reconhecido como um dos melhores e mais atuantes educadores de trânsito do estado de Rondônia. Então, temos alguém aqui com propriedade para falar sobre essa temática extremamente importante que a gente trouxe uma introdução aqui. E quero novamente agradecer, né, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. Se apresente, né, fale um pouquinho sobre você. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, doutora Águida. Inclusive, quero agradecer de antemão pelos elogios, talvez não seja merecedor de todos, mas estamos aqui, né, para também ouvir os elogios que nos cabem, né? Tive um pequeno problema técnico aqui, sabe que tudo que depende de tecnologia e internet, a gente está sujeito aí, mas Exatamente. ao vivo tudo pode acontecer, né? Mas demos um jeitinho, estamos aqui. Quem sabe faz ao vivo. Tá dando para ouvir direitinho? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ótimo, maravilha. Então, eu achei muito interessante essa iniciativa de falar sobre autoestima. Isso me remeteu a várias situações. E como eu sempre trabalhei com pessoas que lidam diariamente com a questão da autoestima ou da baixa estima, me fez, assim, querer participar do projeto. Eu, na condição de educador de trânsito, que muita gente chama de instrutor de trânsito, mas instrutor é aquele que apenas ensina tecnicamente na prática ou uma aula técnica. O educador de trânsito, ele está além disso. E eu atuei como educador de trânsito há mais de 15 anos, desde 1997, no final de 96 para 97, até no ano de 2007 ou mais um pouquinho. E isso me deu assim um certo respaldo para falar de algumas temáticas, né? E durante esse período que eu trabalhei como instrutor de trânsito, eu também fui convidado na época pela diretoria do Detran para poder fazer um curso juntamente com o CERT Senat na área de formação de instrutores, no qual eu trabalhei também bastante tempo. Alguns dos instrutores, ou vários dos instrutores do estado de Rondônia, passaram pelos cursos no qual eu ajudei a ministrar. Então eu ajudei a formar instrutores também, ajudei a formar examinadores de trânsito, ajudei a formar agentes de polícia, agentes de trânsito municipal. Eu atuei também na formação de policiais militares que tiveram que trabalhar na área de trânsito. E também ajudei a formar diretores gerais, diretores de ensino de escola.
na instituição CET-SENAT, em parceria com o Detran e com as autoescolas que eu trabalhei. E nesse período que eu desenvolvi essa atividade, eu consegui identificar nas pessoas várias situações que as remetiam diretamente à questão da autoestima. Então, esse nome, essa palavra, esse termo autoestima, para mim ele tem bastante significado, ele é bem emblemático. E aí por isso eu fiz questão de participar desse trabalho que eu tenho acompanhado e está sendo muito bonito, muito bem elaborado. Eu acho que tem muito futuro e eu não poderia deixar de fazer parte, né, dessa festa, podemos dizer assim. Exatamente. E assim, mas obrigada. E assim, né, então temos aqui alguém para falar com propriedade aí sobre esse assunto. Então vamos começar, né? E aí já adianto, pessoal, se tiverem dúvida ao longo da live, algum comentário, alguma coisa, podem ir postando aí, que aos pouquinhos a gente vai acompanhando, tá? Então, em relação ao processo de autoestima e direção, de que forma que a autoestima interfere no processo de dirigir, na direção? Como que Bom, você, ao longo desse período desse trabalho, né, como educador de trânsito, como que você vê ali esse processo, né, essa construção aí, esse enlace entre o trânsito, a autoestima com o processo de direção? bom, isso é uma pergunta bastante interessante, é um tema assim com muita relevância, porque quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, é, qualquer coisa que vocês propõem a fazer, um curso de datilografia, que antigamente era dito assim, hoje um curso de tecnologia, você se propõe a fazer de forma plena. Todavia, os processos mentais, os processos emocionais, eles acabam interferindo assim de forma positiva ou de forma negativa. E eu presenciei muitas e muitas situações de pessoas que durante o processo de aprendizado, começando ele pelo processo de aprendizado, elas já eram muito cobradas pela sociedade, pela família, pelos patrões, e isso gerava uma carga de cobrança pessoal muito grande também. E quando a pessoa ela sentia que não estava produzindo o suficiente, que ela não estava conseguindo atender às suas próprias expectativas, ocorria que a autoestima dela começava a diminuir. E a autoestima relacionada ao aprendizado, ela tem um fator preponderante se você vai alcançar ou não vai alcançar o seu objetivo. E eu me deparei com muitos e muitos e muitos casos de pessoas que começavam muito bem, mas a partir das cobranças e o rendimento não está sendo satisfatório na visão dela, ela então declinava, procrastinava e até mesmo desistia do seu objetivo. Porque o trânsito, ele é algo assim muito dinâmico, muito complexo e ao mesmo tempo é simples. São tarefas que você faz cotidianamente. Tem pessoas que pensam que o trânsito é complexo. Não, não é complexo. Você sair da sala para ir para o quarto é trânsito. Você sair da sua casa para ir até a padaria é trânsito. Você sair da sua cidade para ir para uma outra cidade é trânsito. Então a distância ela não importa. Você só vai passar mais tempo ali. Então você vai se deparar com mais situações concorrentes. Todavia, o que pode acontecer com você numa via pública pode acontecer com você dentro da sua casa. É isso que às vezes a gente não consegue fazer essa conexão. Então o trânsito é toda vez que você se locomove de um ponto ao outro. Só que no trânsito externo, quando você se depara com outras pessoas, com outros veículos, com animais, com o clima e outras situações, você tende a se sentir um pouco mais inseguro. Principalmente quando você deixa a condição de pedestre e passa a ter a obrigação de conduzir um veículo automotor.
E o veículo automotor, ele por si só já assusta um pouquinho algumas pessoas. E embora sejamos muito mais capazes do que imaginemos, o fator cobrança, ele interfere na nossa autoestima. E já tem outras pessoas também que, devido à juventude, devido à acessibilidade a recursos e a incentivo também de pessoas, ela acaba por si só tendo a sua autoestima bastante elevada. Isso faz com que ela consiga ter êxito muito mais rápido. Só que, no decorrer desse percurso, né, nesse trajeto em rumo, em direção ao alcance do objetivo, pode ser que ela se frustre com os seus resultados. E, às vezes, a pessoa que está com a autoestima extremamente elevada tende a ter um declínio, assim, drástico. Em compensação, a pessoa que está com a autoestima extremamente baixa, quando os resultados começam a se tornar mais positivos do que ela imaginava, ela consegue também ter a sua autoestima bastante elevada. Então é muito dinâmico esse processo, é muito assim, é mutável, ele não tem um direcionamento retilíneo, ele é bastante, como é que eu poderia dizer, ele é cheio de curvas, cheio de curvas sinuosas, né, já que estamos falando de trânsito. Então, o processo de autoestima no trânsito, ele tem muito a ver com o seu processo de autoestima em casa, junto à família, junto ao trabalho ou junto a toda a sociedade. E aí, já pegando um gancho aí sobre essa questão, né, de que forma ali, qual a importância da pessoa ter a liberdade de dirigir? De que forma a gente tem esse impacto aí em relação à autoestima? Hoje se fala, o tema, né, bastante atual, fala-se em liberdade de todas as formas, liberdade de expressão, né, entre outras, né? Então a liberdade de dirigir, ela é extremamente importante. A liberdade de se locomover, na verdade, né? Eu estou falando de liberdade de se locomover de todas as formas. Então, quando você tem a possibilidade de se deslocar do ponto A para o ponto B, sem depender de uma terceira pessoa, isso assim faz com que você tenha a sua autoestima resgatada e tende a elevá-la cada vez mais. Porque antigamente era muito comum, principalmente em meio ao público feminino, a impossibilidade de dirigir. Era meio que inconcebível uma mulher dirigir. Hoje, na verdade, os homens que estão abrindo mão desse papel estão deixando essa tarefa para as mulheres, uma vez que fica mais cômodo para os homens, na minha visão. Então, você ter essa liberdade para você fazer o que você quiser, estacionar do jeito que você quiser, cometer os erros que você tiver que cometer, não que você queira cometer, mas que todo mundo está sujeito, sem receber crítica, e também sem que você tenha que estar pedindo para uma outra pessoa te levar, às vezes, no local que você poderia ir tranquilamente voltar num curto espaço de tempo. Mas o fato de você estar dependente de alguém, você às vezes desiste até mesmo de fazer um passeio, de visitar uma pessoa, de fazer uma compra. E uma vez uma aluna disse para mim que, além da liberdade de dirigir, de se locomover, ela queria ter também a sua privacidade, porque ela não gostava que o esposo dela a acompanhasse em determinados locais, porque ele interferia nas suas compras, interferia nos seus gostos musicais, interferia em tudo. E ela queria ter liberdade, porque ela era autossuficiente, ela trabalhava, tinha seu salário, o carro era dela, mas aí ela não dirigia. E aí toda vez que ela queria ir no salão, aí o marido levava ela e interferia no corte de cabelo, aí interferia na cor do esmalte, e interferia no quanto ela ia gastar no cartão de crédito. E ela não gostava muito disso. Então ela se sentiu assim impressionada e quis ter o quê? Não só liberdade. Ela quis ter liberdade, mas ela quis também ter privacidade. Porque o ser humano, independente de ser casado, solteiro, ele precisa dessa privacidade. E isso, na época, né, me deu um novo olhar
para a questão da direção, da pessoa ser autônoma e conseguir dirigir, seja uma bicicleta, seja uma motocicleta, ou seja um automóvel. Ela precisa ter a liberdade de ir e vir para onde ela quiser, a hora que ela quiser, com quem ela quiser, e ter a privacidade. Não que ela precise ter segredos, mas a gente comete nossos erros. Quem é que nunca arranhou uma marcha? Quem é que nunca apagou um carro? Quem é que nunca se tremeu diante de uma buzinada de uma carreta? Então, às vezes, você fazer isso sozinho, você lida melhor com a situação. E quando tem alguém do seu lado que se assusta mais do que você e te critica, né, aí você acha que o erro foi seu porque a carreta buzinou para você. Você, às vezes, se sente culpado porque um pedestre atravessou na frente do carro sem aviso e você teve que frear seco e apagou o carro. Né? Então, a privacidade e a liberdade caminham de mãos dadas. Essa é a minha visão sobre essa questão. E é muito importante porque você trouxe um olhar diferente em relação à questão da liberdade, porque quando a gente fala de liberdade de dirigir, a gente pensa que é só ir do ponto A ao ponto B. Ah, eu vou. Mas quando você traz, né, você fala, é importante a pessoa cometer os erros que tiver que cometer, porque todo mundo está sujeito. É importante a pessoa dirigir, estacionar do jeito que ela quiser. Né? Então, esse ponto também, aí a gente traz um viés ali de liberdade mais amplo, né? Que não é só a pessoa dirigir, pronto, vou dirigir e pronto. Né? É a pessoa ir para onde quiser, mas da forma que ela sabe, que ela tem conhecimento, da forma que ela dá conta. Né? E aí a gente tem aqui, a Águida Negra colocou, muito bom esse tema. E Cabral Júnior trouxe aqui para gente um relato. Antes eu me achava muito presa por causa da dependência. Hoje me sinto com autoestima alta de poder dirigir e ir aonde eu quiser. Muito obrigada. Olha, muito importante esse relato aqui. Né? E aí a gente tem a Sara Menezes colocando aqui. Sensação de liberdade é revigorante. Ótimo, é isso aí. Né? Então traz ali, faz esse link com o que a gente está falando aqui. E aí temos aqui o Igor Carvalho. Minha bicicleta me livrou dos ônibus. Já me fez um bem danado de pegar eles. Pegar aqueles ônibus já me fez um bem danado. De pegar aqueles ônibus lotados que às vezes nem dá para chegar nem dá para chegar de estresse. Agora é só exercício e saúde. Muito obrigada, Igor, pelo comentário. Então, Chega assim, de estresse, né? Chega de estresse, né? Isso. Isso. É muito interessante a gente citar o fator veículo de propulsão humana, porque quando fala em dirigir, a pessoa pensa logo num automóvel luxuoso, ar-condicionado e tal, né? Vidro fumê. Mas quando eu falo em condução de veículo, estou falando da bicicleta também. Porque muitas pessoas têm dificuldade em conduzir uma bicicleta, em pedalar uma bicicleta, por vários fatores. Né? E às vezes a autoestima interfere também no aprendizado do pedal. Às vezes pessoas que não participam do grupo de pedal porque não sabe dirigir uma bicicleta, não sabe conduzir uma bicicleta, não consegue se equilibrar sobre ela. E não é vergonha nenhuma você não saber se equilibrar na bicicleta. Tem gente que não sabe andar de bicicleta, mas sabe dirigir uma carreta. Né? Sim, verdade. Ou pode pilotar um avião. Então é muito interessante a gente tocar nesse tema, que o trânsito começa justamente com a bicicleta. Que, na maioria das vezes, quando uma mãe ou um pai chega para uma criança de 4, 5, 6 anos, ele oferece a bicicleta como se fosse um brinquedo. E é muito mais que um brinquedo. A bicicleta é um meio de locomoção, é um veículo que dificilmente você tem espaço para andar no seu quintal ou dentro da sua casa. Você vai aprender a pilotar a bicicleta onde? Num parque ou na rua. E logo, logo essa criança vai estar pilotando na via pública, conduzindo o veículo entre outros veículos de maior porte, veículos de maior velocidade, veículos mais pesados, caminhões, carretas, automóveis, motocicletas. Então, a gente tem que pensar dessa forma, que começa aí. Dirigir um veículo automotor, beleza, mas conduzir uma bicicleta também é uma responsabilidade muito grande. Lembrando que o ciclista,
só se equipara ao pedestre quando está desmontado e empurrando a bicicleta. Não pode andar por cima de calçada, não pode andar na contramão, deve andar na borda da pista, no mesmo sentido dos veículos, não pode andar em determinados acostamentos. Então, assim, tem regras também para ciclistas. Então, o ciclista nada mais é do que um condutor de veículo. A diferença é que não tem motor. E hoje a gente ainda tem ainda se deparado com esses veículos de propulsão elétrica, que ainda não está bem regulamentado pela legislação, mas que muita gente está utilizando-se dessa lacuna legal para poder se colocar no trânsito aí como se não tivesse deveres, mas tem sim deveres, tá? O primeiro dever que ela tem é com a vida dela, né? E aí com a vida dos outros, e aí depois com a lei. Então, assim, é um tema que a gente vai abordar num outro momento. Mas condução de bicicleta também interfere na autoestima. Quantas pessoas que não se frustram porque não conseguem andar de bicicleta? E quando conseguem pilotar uma bicicleta e se equilibrar, a autoestima sobe lá, acha que pode fazer qualquer coisa no mundo porque passou a conduzir uma bicicleta. Não é verdade? Nossa, interessante, né? E aí a gente veio, aí continua ali ampliando a nossa visão. A gente ampliou a visão da autoestima, ampliou a visão sobre o que é ter liberdade para se locomover, e a gente está ampliando ali também nossa compreensão do que é, né, do que a gente utiliza ali para se locomover. Que a gente tem várias e várias formas de se locomover, né? Entrando motocicleta, bicicleta, automóveis no geral. Então, isso é extremamente importante. Aí já quero agradecer aí os relatos e os comentários aí que vocês estão fazendo. E aí, pegando um gancho aí em relação a isso, né? Você percebe que o condutor ele não deve se preocupar no trânsito. A gente fala muito sobre o que a gente precisa se preocupar, sobre o que a gente precisa estar atento, mas, no geral, na sua visão, o que você percebe ali que o condutor ele não precisa se preocupar no trânsito? Para ele manter ali, aí Bom, vai manter a autoestima e tudo mais. tem muita coisa que ele não precisa se preocupar. Se eu for me colocar se eu for relacionar isso com a autoestima, a primeira coisa que o motorista ou o condutor não deve se preocupar é com a opinião dos outros sobre ele. Ótimo, E isso importante. ele não tem que se preocupar nunca. O que o passageiro acha, o que o outro motorista acha, o que o parente acha, sendo a esposa, sendo o esposo, sendo o pai, sendo o filho, sendo a mãe, ou não importa. Porque normalmente as pessoas que já dirigem há mais tempo tendem a criticar quem está começando agora, porque acha que ele dirige muito melhor, porque o cara está começando agora, e isso é algo que às vezes derruba também muito a autoestima da pessoa, faz com que ela se sinta mal, faz com que ela se sinta por baixo, inferiorizada, incapaz. Eu digo isso por conhecimento de causa, eu digo isso por experiência própria. Eu passei muito por isso quando eu estava aprendendo a dirigir, e eu cheguei a achar que eu jamais iria conseguir dirigir um veículo, porque eu só recebia críticas e críticas bem pesadas mesmo. Então, eu era burro, eu arranhava marcha, eu não sabia colocar o carro na direção certa. E assim, eu por muito tempo eu fiquei meio desanimado. Eu achava que eu era a pessoa mais burra do mundo, porque eu via todo mundo fazer com tanta facilidade algo que para mim era inimaginável, era impossível. Então, a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Você vai aprender, você vai dirigir, porque tem pessoas que sabem dirigir, mas não conseguem. Muitas vezes é por se preocupar demais com o que os outros vão pensar. Nossa, e se eu parar o carro aqui no semáforo, o que, que o motorista de trás vai pensar de mim? Se eu estacionar mal estacionado, o que, que a pessoa vai pensar de mim se eu deixar a roda desalinhada? Se eu, sem querer, ligar o limpador de para-brisa na hora de girar o volante, vão falar que eu sou o quê? Então, a primeira coisa que a gente não tem que se preocupar é com a opinião dos outros, certo? Cada um é um motorista individual, cada um tem seus erros e seus acertos, uns têm mais experiência, outros menos experiências. Então, isso vai fazer com que você se defina como motorista no futuro.
né? E cada dia você aprende um pouco mais. Inclusive, você aprende com a crítica dos outros. O que você aprende com a crítica dos outros? Que ela não influencia nada na sua vida. Não melhora você na condição de motorista. Entendeu? E só piora se você permitir. Se você permitir, piora. Se você não permitir, não influencia em nada. Agora, melhorar geralmente não melhora. Porque uma coisa é eu te dar uma dica, te dar uma instrução, é eu te falar um macete, vamos dizer assim, né? Outra coisa é eu dizer que você não consegue fazer porque você é burro. Então, uma das coisas que você não tem que se preocupar é com a opinião dos outros. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, você não precisa se preocupar se você está dirigindo bem ou mal. E uma coisa acaba levando a outra, porque se você está preocupado com a opinião dos outros, você se preocupa demais com os seus erros, mas você às vezes dirige durante 2 horas perfeitamente. Na hora de estacionar, você deixou o carro um pouco desalinhado, você já acha que é burro demais porque não conseguiu estacionar o veículo da forma que alguém disse que não estava certo. Então você não precisa se preocupar em estacionar perfeitamente. Não tem necessidade de você estacionar perfeitamente. Porque importante é você estacionar. Importante é você evitar arranhar o carro de outra pessoa. Mas se acontecer, é natural. O que mais a gente vê é carro novo arranhado, carro velho arranhado. Porque as coisas foram feitas para serem utilizadas. E tudo na vida tem conserto. Então, a gente não pode se preocupar. Tudo bem que é caro, às vezes, para pagar um conserto de um veículo, a gente não se preocupa muito com a questão financeira. Mas só que o dano mental causado pela preocupação de um arranhão que custou R$ 200 pode ser desastrosa. Você pode gastar muito mais, entendeu? Tentando corrigir um erro que nem foi tão errado assim, porque você se preocupou tanto com a coisa e se preocupou pouco com você, que é o mais importante. É claro que a gente tem que se preocupar em evitar atropelar uma pessoa, né? Isso, lógico, a gente quer preservar a vida acima de tudo, preservar a saúde, meio ambiente, mas também estamos sujeitos a isso. Infelizmente, estamos sujeitos. A gente está dividindo o trânsito com várias outras pessoas. A gente está em casa, às vezes tromba uma pessoa na outra, às vezes a gente se queima com uma panela, né? A gente toma um choque na tomada, a gente leva um escorregão. Então, assim, é muito natural a gente ter essa preocupação em fazer as coisas com perfeição. Então, estacionar perfeitamente não é uma preocupação que se deve ter. Tá? Dirigir perfeitamente, passar todas as marchas, entendeu? Tá o tempo todo alinhadinho, não é a sua preocupação. Porque tudo isso vai sendo melhorado com o passar do tempo. Inclusive, eu gosto de fazer uma comparação entre o volante, o trânsito, e usar um computador. Geralmente as pessoas, quando começam a usar um computador, que fazem curso de informática, tem medo de tudo, tem medo de apertar qualquer tecla e o computador se destruir, apagar os dados e não conseguir recuperar mais. Isso é muito natural. Então, toda pessoa que passa por aula de informática e começa a usar o computador logo de início, ela vai ter esse medo. Todo mundo que está iniciando a trajetória de motorista passa pelo mesmo medo que a pessoa passa quando está fazendo aula de informática. O medo é muito parecido. Questões um pouco diferentes, mas o medo de causar dano, na verdade, são medos irrelevantes, que a gente pode sim conviver com ele e fazer com que ele seja dissipado à medida que você vai ganhando experiência. Também falo por experiência própria. Então, não se preocupar demais com a perfeição no trânsito. Primeiro porque a perfeição ela é algo que ela vai sendo buscada como se fosse uma utopia, como buscar a linha do horizonte. Eu costumo citar muito o exemplo do jardim oriental que os japoneses costumam fazer. Eles nunca acabam o jardim. Sempre tem algo a ser melhorado. Nunca está perfeito. Ou seja, se nunca vai ficar perfeito, então ele já está perfeito. Você só vai mudar a característica para te agradar um pouco mais. No trânsito é a mesma coisa. Você pode não estar se sentindo bem agora, mas o que você está fazendo já é o suficiente. Então está perfeito. Né? E daqui a pouco você vai melhorar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Se você viver 100 anos dirigindo, você vai 100 anos melhorar. Né? São principalmente esses itens aí, você não tem que se preocupar tanto, né?
Outra coisa que você não precisa se preocupar, você não tem que conhecer a cidade para você dirigir. Tem gente que às vezes quer viajar, mas eu não conheço a cidade. Você não precisa conhecer a cidade. Você só tem que conhecer a si mesmo e os seus limites. E isso é importante. Porque você conhecendo a si mesmo e os seus limites, você sabe até onde você pode ir. E toda cidade, por mais precária que seja, vai ter sinalização. Você pode fazer perguntas, entendeu? Então não precisa conhecer a via em si, né? Você só precisa conhecer como utilizar o veículo nessa via. E tudo isso vai sendo sanado à medida que você vai dirigindo, você vai perdendo o medo, você vai vendo que as situações são muito similares, muito parecidas. Então, são coisas que você não precisa se preocupar no trânsito. Essas, você não tem que se preocupar. Ótimo, né? Então, assim, e aí, pessoal, estão ligados aí, ó? Extremamente importante esses pontos ali, estão extremamente ligados ao processo de autoestima, né? É, olha, o pessoal está comentando aqui. Ó, quer ler? Tá vendo aí o comentário? Quer ver esse comentário aí? Pode. É que eu não tô conseguindo ler direito. No caso, eu estou conseguindo ler o último comentário aqui do Igor. Isso, é esse mesmo. Filosofia de Kaizen, né? Melhorar 1% todos os dias, você melhorou 365% ou 366% em um ano, né? Eu acho que se você melhora 0,1% ao dia, já é uma grande melhora. E no final das contas, a tendência é, quanto mais tempo você vive, mais conhecimento você adquire, então mais experiência você tem. E aí você lança a mão dessa experiência e isso é uma forma de melhora. Obrigado, Igor, pelo comentário. Isso aí, a da Negra, muito show. Obrigada pelo comentário também. E aí a gente tem um ponto aqui, né, em relação à autoestima e o processo de autoestima, que as pessoas às vezes confundem um pouquinho o processo de autoestima com aquele ato de cometer infrações de trânsito, né? Que às vezes a pessoa acha que tá ok, que tá. Porque eu sou maravilhoso, eu sou ótimo, e aí se vê ali no direito de acelerar o veículo mais do que o permitido da via, né? Acredita que a autoestima é se desafiar, desafiar o trânsito, né? Desafiar as leis do trânsito em si, né? E aí é um processo ali que às vezes as pessoas confundem com autoestima ou buscam, né, a autoestima através desse comportamento, né? Um comportamento de infração, né? O que você pode comentar sobre? Que a gente vê frequente aí, né? Que tem o processo ali, tem os rachas, tem o processo ali que as pessoas brincam, tem às vezes a pessoa tá no trânsito, porque eu já sei dirigir desde que eu sou criança, eu aprendi a dirigir, aí brinca ali às vezes de frear em cima da outra pessoa, aí às vezes acelera mais do que o permitido da via, né? E aí as pessoas às vezes ou por acreditarem que é autoestima, ou, né, mas que não necessariamente é uma autoestima, porque a autoestima é quando você tá ali em equilíbrio, tá bem com você, né, com o outro, com o social. E ou as pessoas buscam uma autoestima, só que pelos meios que não são legais, né? Buscam a autoestima com risco, e não só para si, mas para o outro, né? E aí temos um comentário aqui, vida. Os vícios do hábito atrapalham na conduta correta, que também entra um pouquinho aí, né? Que às vezes as Com pessoas, certeza. eu ajo dessa forma desde sempre, então tá ok, tem que agir assim e pronto. Bom, essa questão de autoestima versus euforia, talvez é um pouco isso, né?
Às vezes a pessoa ela sai de uma condição de incapacidade, ela se sentia incapaz, e aí ela passa a se sentir capaz. E ela quer superar cada vez mais os seus limites, ela quer extrapolar, ela quer saber até onde ela consegue chegar. E eu acho isso extremamente positivo. Eu acho muito bom a pessoa quando ela se desafia, quando ela quer saber qual é o limite que um carro ele pode atingir, entendeu? Ela pode disputar rachas, ela pode fazer isso. Eu acho muito interessante a pessoa que quer desafiar os seus limites, que ela quer chegar assim ao seu extremo, para aumentar a adrenalina e saber do que ela é feita. Eu acho isso muito bom. Desafiar os seus limites, isso é muito válido, até é bom para a autoestima. Agora, você não pode desafiar os limites dos outros. Se você quer fazer um racha, quer disputar corrida, você quer capotar um carro, sem problema. Mas coloque capacete, bote cinto de segurança, pegue um carro apropriado e vá para um local apropriado. Existem lugares para isso, né? Tem locais de crash car, né, que você pode bater o carro, né? Tem pistas de rally que você pode passar dentro de poça de lama e o carro sobe e desce, vira de cabeça para baixo, entendeu? Você pode fazer o que tem várias modalidades desportivas que envolvem o automobilismo, motociclismo, tem trilhas, né? Tem lá várias opções. Então você pode sim, deve desafiar os seus limites, porque o ser humano ele gosta disso, ele gosta de se sentir por cima, né, de tudo. Então é importante. Só que mais importante do que isso é você se preservar e preservar o outro. Você quer desafiar os seus limites de uma forma bastante radical? Cumpra as leis de trânsito. Se você cumprir as leis de trânsito e respeitar o direito do outro à sobrevivência e à saúde, você está sendo extremamente radical, você está superando os seus limites. Porque superar os seus limites não é só chegar na parte superior da sua capacidade, mas é saber até onde está o seu limite e se manter ali. Entendeu? Pisar no acelerador até o talo, você pisa lá e tal, beleza. Só que quando você tem que pisar moderadamente no acelerador, isso é um limite que você precisa garantir. Porque acelerar é fácil, frear é mais difícil. Então, assim, tem gente que pensa que o freio do carro, da motocicleta, é para parar a motocicleta, é para parar o carro. Equivoca-se quem pensa assim. O freio do veículo, ele freia apenas a roda do carro, apenas a roda da motocicleta. Para o carro parar, ele passa por vários processos físicos, né? Então depende da velocidade, da aderência, das condições climáticas. Então, às vezes, você está acostumado a fazer algo de um jeito e, de repente, você não se atentou para um detalhe. Uma pocinha de água, um pouquinho de areia, entendeu? Ou um desgaste a mais. E aí você acaba, às vezes, pisando no freio, o carro, a roda para, mas o carro continua. Já aconteceu inúmeros acidentes e tragédias em consequência disso. Então, superar os seus limites, eu acho que é uma coisa muito boa. Você pode pular de paraquedas, você pode dar uma de Superman, né, que você bota aquela roupa e sai voando por aí, né, desviando das rochas. Eu acho muito legal isso. Não sei se eu teria coragem de fazer isso, mas eu acho muito bonito quem faz, né? Asa delta, entre outras coisas assim bastante radicais. Mas no trânsito, a gente tem que ser radical respeitando a lei, respeitando o direito do outro de ir e vir, respeitando o direito do outro de sobreviver. Não adianta você depois falar, não deu tempo de frear, eu não queria ter feito isso. Queria sim, porque à medida que você sabia que não podia e resolveu assumir o risco, então você provocou aquela situação. Então é muito importante a gente saber que superar os seus limites no trânsito é respeitar as regras e o direito dos outros. Fora do trânsito, não. Aí tudo é válido, entendeu? Tudo é válido, né? Seria como briga de rua. Você briga na rua por qualquer motivo, para se mostrar mais ou menos forte, ou mais ou menos habilidoso em qualquer tipo de luta, não é permitido. Mas se você quer um octógono praticar MMA, é permitido. No trânsito é a mesma coisa.
Vamos dizer assim, que um rally é o octógono dos veículos. Você pode fazer o que você quiser, bicicleta, motocicleta, entende? Mas lá também tem regras. E que se você não as cumpre, você não as respeita, você se torna vítima ou pode causar vítima. E lembrando que uma das leis, né, que você não pode respeitar em determinados momentos são as leis da física, né, as leis da gravidade. Então, é extremamente importante a gente saber disso. Autoestima, ela pode ser vista como a capacidade de superação, na minha visão, de superação, mas superar os seus limites, a sua capacidade, mas com responsabilidade. E muitas vezes a pessoa, quando se acaba utilizando algum tipo de substância, ou de medicação, ou até mesmo ele é acometido por uma condição de tristeza, raiva, ou alegria, frustração, ele pode também desencadear um processo de euforia, né? E essa euforia, ela pode ser confundida com autoestima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Autoestima é aquilo que te mantém alegre, feliz e controlado. Controlado. Se você se descontrola, você passa do ponto, já não é mais autoestima. É alguma coisa que tem que ser revista, né? Eu não posso entrar nesse mérito porque eu não sou psicólogo, mas, ao meu ver, pela experiência que eu já adquiri com os meus anos de educador de trânsito, eu sei que, às vezes, a pessoa acaba de sair da autoescola, pegou a habilitação e já sai por aí fazendo doideira. Aí já bate num poste, já atropela uma pessoa, porque ela está eufórica, ali não é autoestima, ali é euforia. Ela foi acometida por uma emoção ali que ela não conseguiu controlar. Então não é autoestima, é um descontrole emocional, que precisa ser observado e, se necessário, até tratado, ao meu ver. Sim, importante. E aí aqui Vida aos Anos comentou. Penso que superar limites é essencial para o desenvolvimento da autoestima, né? Aí vem de encontro com o Com seu certeza, comentário. corrobora com aquilo que a gente está falando. Obrigado pelo comentário. E aí, já falando sobre essa questão da psicologia e tudo mais, qual a sua visão, né, sua opinião a respeito do processo de psicoterapia? Qual que é a importância da psicoterapia aí nesse processo para o desenvolvimento da autoestima, né? Como é que você percebe aí, em que lugar entra a psicoterapia no processo Bom, de autoestima, de eu direção? tenho trabalhado bastante com algumas pessoas, com várias pessoas, que ela, por algum motivo, ela perde a capacidade de dirigir. É aquela incapacidade momentânea, por algum motivo. Ou às vezes a pessoa passou por um assalto, né? Na frente de casa, do trabalho, e aí dá aquela crise e aquilo pode se tornar, pode disparar um gatilho emocional e ela vir a ter algum tipo de dificuldade em continuar a executar o seu papel de condutor. Às vezes a pessoa ela se depara ou se envolve em um acidente de trânsito e isso também pode lhe causar, né, algum tipo de trauma. Às vezes a pessoa, quando ela é vítima constante de agressões, principalmente verbais, que a coloca para baixo do que ela realmente é. Pessoas que às vezes são submetidas a críticas desnecessárias e às vezes até cruéis. Né? Não vou entrar em méritos aqui e citar exemplos, mas eu já participei do processo de algumas pessoas que me relataram coisas do tipo, né? De todos esses casos, entre outros muitos. E o meu trabalho, embora eu acho que ele seja bastante significativo na vida do motorista ou do postulante a motorista, eu acho que é um papel importante, só que tem um limite que eu posso chegar.
né? Eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu know-how, eu tenho a minha capacidade de ajudar a pessoa a encontrar aonde que ela está tendo a dificuldade. Só que às vezes tem portas que eu até consigo abrir, dependendo da situação, eu até consigo abrir aquela porta, mas eu dificilmente conseguiria fechá-la, porque eu não tenho ainda essa capacidade que um terapeuta, que um psicólogo, que um psiquiatra, ele possui para tratar daquelas questões, principalmente questões emocionais, né, principalmente aquelas questões sentimentais que aquela pessoa está atravessando. E isso envolve outras e outras questões que são interligadas, que são entrelaçadas. Aí vem traumas familiares, né? Aí vem alguns, provavelmente alguns recalques de infância, aí vem um monte de situações que culminam para que aquela pessoa ela tenha um embaralhamento de pensamentos. E isso faz com que as reações diante daquela situação fiquem muito turvas. E, na minha opinião, o, o psicólogo ele vai exercer um papel fundamental, que é, tipo, abrir o livro mental da cabeça da pessoa e ajudar ela a decifrar as suas próprias escritas. Porque o livro mental da cabeça de uma pessoa, na minha visão, né, bastante leiga, é escrito por ela mesma. Ela mesma escreve as suas histórias ali. Todavia, ela às vezes não consegue ler. Então ela não decifra aquilo que ela escreveu. Não tem aquelas pessoas que têm os garranchos na hora de escrever? Que na hora dela escrever é ela e Deus, na hora de ler só Deus. Né? Mais ou menos assim que os professores costumam falar, né? Então, trazendo isso para o lado, mental, lado intelectual, então você escreve as suas histórias no seu livro mental. Só que às vezes você escreveu no escuro, de uma forma assim rápida e sem prestar atenção no que você estava escrevendo, tomando as anotações de forma muito abrupta. Só que quando você vai folhear o livro que você escreveu, foi você que escreveu, ninguém mais, foi só você. Por mais que informação que alguém tenha te dado e tenha interferido, mas é você que escreveu. E aí quando você escreve aquilo na sua cabeça, no seu livro mental, você não consegue ler. Você não consegue ler. E aí o psicólogo, o terapeuta, ele tem a capacidade, devido aos seus estudos técnicos, às biografias, aos seus trabalhos, à sua vivência, né, às suas análises, aí ele consegue fazer um translation, né, fazer uma tradução, uma interpretação, junto com a pessoa, que o psicólogo também não vai conseguir fazer isso sozinho. Achar que o psicólogo vai curar, vai fazer um milagre. Não, não vai, né? Ele vai apenas te ajudar a fazer a leitura daquilo que você escreveu. Ele vai te perguntar, mas nesse momento você estava escrevendo isso, você lembra do que você estava pensando? Aí a pessoa começa a fazer uma introspecção e aí ela entende, eu lembrei, eu escrevi isso porque era isso, isso, isso. E aí ela começa a pegar aqueles recortes de suas escritas e começa a transformar na sua verdadeira história. Com o passar do tempo, boa parte, eu tenho certeza que tudo é muito difícil, mas uma boa parte dessa história escrita no seu livro mental, ela é decifrada e ela começa a ler. Aí a sua pele muda, o seu olhar brilha, entendeu? O seu cabelo para de cair, certo? E ela começa a poder se comunicar consigo mesmo. O que é se comunicar consigo mesmo? Na minha visão, é você ler o seu livro mental, que você mesmo escreveu e que você não está conseguindo ler. Aí alguém vai e te ajuda a você entender a sua própria letra. Mas isso aqui não é um P? Isso aqui não é um S? Aí você vai somando as letrinhas ali, formando as sílabazinhas, aí depois você monta uma palavrinha, aí depois você vai e monta um texto, daqui a pouco você escreve uma redação, aí daqui a pouco você está escrevendo um artigo para um jornal. Isso, na minha visão, é o aprendizado
pedagógico, que, com o passar do tempo, é o reaprendizado. Você volta a aprender aquilo que você já sabia, mas que não lembrava que sabia. Então, o professor tem um papel de te ajudar a aprender e o psicólogo tem o papel de te ajudar a reaprender ou relembrar aquilo que você já sabia. Então, a psicoterapia no trânsito, como na vida, na minha opinião, ela tem muito valor, porque quantas e quantas e quantas e quantas vezes a gente se depara com os nossos livros empoeirados nas nossas prateleiras sentimentais e que a gente volta a abri-los e não lembra o que escreveu e não consegue identificar, só sabe que ele está ali ocupando espaço. Aí o psicólogo, ele vai te ajudar nesse sentido. Se você permitir, ele com certeza vai te orientar como se fosse um bibliotecário, né, que vai tentar identificar os seus livros catalogados de cada momento da sua vida. E você vai reorganizar tudo ali, vai reler os seus livros ou parte deles, e você vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. Como a gente está falando de trânsito e autoestima, às vezes a sua autoestima no trânsito está muito baixa, não é porque você não sabe, é porque você não consegue. Então, saber e conseguir são coisas bem diferentes, né? Às vezes você sabe fazer algo, mas você não consegue fazer algo. E aí lá no seu livro mental está escrito, não, é assim, 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 você consegue. Aí vem o psicólogo e te ajuda a tirar o livro do armário, tira a poeira, te ajuda a reidentificar o que estava escrito, e aí você então recobra a sua capacidade de conduzir o veículo do seu jeito, não é do jeito que as pessoas dizem que tem que ser. Eu citei esse recortezinho relacionado ao trânsito, mas a gente pode tirar essa analogia para qualquer coisa na nossa vida, tá? Então, para mim, a psicoterapia no trânsito, independente de você se sentir com um problema ou não, ela é muito, muito importante. Até porque o trânsito hoje, ele está muito caótico, estressante, a gente às vezes se depara com situações assim que você não sabe como que você saiu de lá sem xingar, sem descer do carro, sem querer brigar, né? E querendo ou não, você acaba assimilando aquilo, você armazena aquilo de uma forma errada, né? E você não pode canalizar isso de uma forma errada também. Aí entra o psicólogo. O psicólogo, no caso, ele, né, vai te ouvir, sem te julgar, sem te criticar. E você vai conseguir sair daquela situação de uma forma menos drástica, vamos dizer assim, né? Menos traumática. Então, o psicólogo, no trânsito, ele é importante, assim como na vida. E para quem está com dificuldade em aprender ou em conseguir executar o que aprendeu, a psicoterapia é fundamental. Nossa, emocionante. Fiquei até sem palavras com toda como você soube, né, a tua visão em relação ao processo de psicoterapia de uma forma filosófica e de uma forma ali sucinta e impactante. Então, assim, até quero agradecer as palavras aí em relação, por ter colocado a tua opinião em relação a isso. E aí a gente tem aqui um comentário do Marcelo Cortez, que ele fala que a ajuda profissional é muito válida. O problema maior hoje em dia é a pessoa procurar essa ajuda com receio de ser julgada. Temos que quebrar esse preconceito, né? Digo, com a ajuda profissional. Nossa, muito interessante. Muito obrigada, Marcelo, pelo teu Obrigado, comentário. Marcelo. Muito válido o seu comentário. E aí, nesse processo, e aí a gente já pegando um gancho depois de toda essa aula, que foi maravilhosa aí, né, em relação ao processo de psicoterapia, e aí, nessa situação, acrescentando aí um pouquinho mais, qual que é, né, na tua visão, a importância do educador de trânsito na autoestima do condutor? Como eu havia falado no início da live, né, existe uma diferença entre o motorista, entre o instrutor de trânsito, seja prático ou teórico,
e o educador de trânsito. O educador de trânsito não é aquela pessoa que ensina você a passar marcha, que ensina você a virar o volante para a direita, bota a marquinha no veículo para você estacionar. O papel do instrutor é só isso. Ou seja, ele prepara você para fazer a prova e prepara você para dirigir, certo? Que é errôneo pensar que o instrutor só prepara para fazer prova. Embora exista nessa prática em algumas situações, mas o instrutor de trânsito, ele ensina você a dirigir mecanicamente, tá? Mecanicamente. Ele é quase que um chat GPT da vida, entendeu? Para o trânsito. Ele só te ensina ali de forma bem mecânica. E na teoria a mesma coisa. Ele te ensina na lei o que é, o que pode, o que não pode, o que cai na prova, o que não cai, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. O educador de trânsito, ele é uma figura muito mais importante do que se imagina. Ele é o formador de opiniões. O educador de trânsito, ele ajuda você a entender a dinâmica do trânsito. Porque eu costumo dizer assim, você precisa conhecer a si mesmo, né? E dirigir a si mesmo. Primeiro é isso. Depois, você tem que conhecer o veículo e dirigir o veículo. E terceiro, você precisa conhecer o trânsito, não é conhecer a via, conhecer a cidade, conhecer o trânsito, a dinâmica do trânsito. E saber dirigir o veículo no trânsito, né? Então você precisa conhecer a si, conhecer o veículo, conhecer como que você se comporta como motorista e como você se comporta como motorista no trânsito. Porque tem pessoas que dirigem na fazenda, em locais assim desertos. Só que quando você coloca ele no trânsito, ele não consegue desenrolar. Tem gente que às vezes se prepara para fazer a prova prática, faz a prova prática e nunca mais dirige, né? Então assim, você sendo educador de trânsito, você ensina essa trilogia, esses três pilares para o motorista. Você ajuda ele a buscar o autoconhecimento, certo? Você ajuda ele a buscar o conhecimento do veículo, seja ele qual for. Você se interage com o veículo, seja moto, seja bicicleta, seja carro, carreta, seja um modelo diferente, seja câmbio mecânico, seja câmbio automático. E você orienta ele como que ele vai conduzir esse veículo no trânsito, com as situações que o trânsito lhe oferece, a dinâmica do trânsito. Tá? Então, esse é o educador de trânsito. O educador de trânsito, ao contrário do que muita gente pensa, ele não precisa ser perfeito. O educador de trânsito, ele também erra, ele avança sinal vermelho, entendeu? Ele estaciona errado, ele é um ser humano. Quando ele não está ensinando, ele é uma pessoa normal. Então a gente não pode ser hipócrita, pode pensar, o cara que é um instrutor, ele não faz isso. Faz, todo mundo faz, né? Então não importa qual é a sua profissão, você sempre ensina a pessoa a fazer, mas quem decide fazer ou não é a pessoa. Como eu sempre digo, a educação pessoal é coisa familiar, né? Então, se a pessoa é acostumada a tratar o pai ou a mãe de forma mal educada, ele vai tratar o professor na escola. Se em casa ele tem uma boa educação, ele vai tratar os colegas e a professora, o professor na escola de forma bem educada. No trânsito é a mesma coisa. Não importa o comportamento. O importante é a visão que você tem de si mesmo e o que você deseja ser no trânsito. Então, é muito comum, às vezes, fazer essa comparação. Ah, se meu professor pode, eu posso. Pode. Você pode fazer qualquer coisa. Verdade. Mas cada um assume as suas responsabilidades. Se você avança o sinal vermelho porque o seu instrutor avançou o sinal vermelho, quem vai pagar a multa é você, não é o seu instrutor. Se você atropela alguém, quem vai responder é você. Então, ele te ensina o certo. Não importa se, porventura, ele fez errado. E o educador de trânsito, então, ele te mostra o caminho, certo? E aí você faz dele o que você quiser. O educador de trânsito, ele ajuda você a entender que cada motorista é individual. Você não pode imitar o seu instrutor. Você não pode imitar o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Você não pode imitar as pessoas que estão à sua volta. Você até pode, sim, pegar informações daqui, dali, mas você monta a sua própria estrutura técnica no trânsito.
Você será um motorista ou uma motorista individual. Se você tenta imitar alguém, você se perde. Você não vai ser nem a pessoa e nem tampouco você. Você vai ser algo desconhecido, um alienígena no trânsito. E nunca vai sair do nada. Então, pega a informação daqui, dali, dá uma filtrada e vê aquilo que é possível absorver. Aquilo que não for preciso, que você não gosta, você deixa passar. Eu estou falando isso no trânsito, mas isso é em tudo na vida, tá? Mas como a nossa vida é como se fosse o trânsito, que a nossa vida é uma estrada cheia de curvas e cheia de obstáculos, cheia de regras, então você pode trazer essa analogia também para a sua vida. Então, o trânsito, o educador de trânsito, perdão, ele é mais do que um instrutor, tá? Ele é mais do que um professor. Ele é um exemplo, certo? Mas um exemplo em que sentido? Você não tem que fazer tudo o que ele faz, ou deixar de fazer o que ele não faz. Ele vai te orientar para que você consiga se tornar um motorista único, diferente de todos os outros. E assim tem que ser. Ótimo, né? E aí essa questão, o educador de trânsito, as pessoas que já têm habilitação, elas podem se beneficiar também dos ensinamentos e tudo mais, das orientações do educador de trânsito? Porque assim, a gente tem uma visão assim, como se a gente já fizesse ali tirei a carteira, pronto. Né? Não, é aquela questão, né? Tirei a carteira, pronto, não vou mais me preocupar com isso. Né? Aí se a pessoa tem alguma dificuldade, alguma situação, então tem essa possibilidade de procurar. Olha, a pessoa que já tem a habilitação, ela deveria estar sempre se atualizando junto aos educadores de trânsito. Porque o trânsito, ele, embora ele não mude, mas a legislação ela muda. E às vezes você começa a esquecer de princípios básicos que lhe foram ensinados anteriormente. Então é muito importante, de vez em quando, você trocar ideias, conversar, participar de grupos, ou até mesmo, sei lá, fazer uma aulazinha básica com alguém, né, para poder resgatar algumas coisas. É muito legal você trocar ideias, trocar informações com pessoas experientes. Lembrando que nem tudo que lhe é ensinado você precisa praticar, né? Eu vou dar um exemplo bastante simples aqui, né? Se eu fosse dar aula hoje para um aluno que vai fazer a prova prática, e eu diante de uma placa de parada obrigatória, pela lei, eu diria, você para o carro totalmente, engata a primeira, para depois sair, uma vez que tenha condições. Isso é orientação para quem está fazendo prova prática. Mas no dia a dia, ninguém faz isso. Ninguém faz. Nem o examinador que avalia, nem o juiz que julga o auto de infração. Ninguém. O cidadão diminui a velocidade, se não vem ninguém, ele vai embora. Tem gente que nem diminui a velocidade. Então é uma coisa bem dinâmica, bem flexível, vamos dizer assim, né? Então é importante a gente saber que a busca pela informação correta é importante, mas a adaptação à sua realidade momentânea é mais importante do que isso. Então, o educador de trânsito, ele pode estar em qualquer lugar. Um livro é um educador de trânsito também, certo? O código de trânsito é um educador de trânsito. Existem alguns programas de televisão, existem grupos na internet. Claro, tem grupos e grupos, a gente também tem que saber filtrar, né? E nós mesmos podemos ter os nossos educadores de trânsito em algum momento, fazer a nossa autoatualização. Então, buscar um educador de trânsito é importante, sim. Agora, existem aquelas pessoas que já tirou habilitação, mas ela tem uma certa dificuldade, por exemplo, sair do carro de uma ladeira, né? Sair do carro de uma ladeira é um terror para a pessoa. Ela nunca passa por uma determinada via, dá uma volta bem distante, gasta mais gasolina, pega mais trânsito, porque ela não tem coragem suficiente para enfrentar uma ladeira. Tem pessoas que, às vezes, é o contrário, enfrenta uma ladeira bem grande, mas não consegue parar no semáforo, porque tem medo de estancar. Já tem pessoas que, às vezes, estaciona 2, 3 quadras longe do trabalho, porque não sabe se vai conseguir estacionar, porque se for estacionar, vai estar todo mundo olhando, ela não vai conseguir. Então, isso é muito comum no caso de pessoas que são recém-habilitadas. Então, o fato de você ser habilitado não quer dizer que você aprendeu a dirigir suficiente, não.
né? Talvez seja seu básico para você se locomover e ter passado na prova ali. Mas é muito importante você, depois que você tira a tua habilitação, você procure se educar ou se reeducar. Porque lembrando que a educação ela não vem junto com a CNH. A educação você já buscou, já tem ela, já é intrínseca, entendeu? Já faz parte da sua cultura. E quando você pega a tua habilitação, você vai só apenas colocar em prática aquilo que você já é, só que com autorização do Detran, né? Sim. Então você vai simplesmente colocar em prática a sua essência. Buscar o educador de trânsito, mesmo pós-habilitado, é muito importante. Ótimo. E aí a gente tem os comentários aqui. Carla Simone, abraços, live maravilhosa, grata. Beijo, Carla. E Oi, aí a gente tem aqui Carla. o Marcelo novamente aqui comentou, é interessante lapidar os alunos já no ensino médio, com educação de trânsito. Interessante. Sim, concordo. Na verdade, você poderia ir buscar um pouco mais além. Agora há pouco eu disse que uma criança com 4, 5 anos ela já é um condutor de veículo, então a gente poderia buscar essa educação para o trânsito muito mais lá atrás. Muito mais na infância, que é quando realmente a pessoa aprende de verdade os valores. No ensino médio, deveria ser um pouco mais acirrado ali para a parte de legislação, concordo, mas a educação para o trânsito ela deveria ser bem firmada lá de casa e depois ser estendida, né, por profissionais paralelos à educação da escola, até porque os professores hoje já possuem uma carga de trabalho muito grande, a pressão sobre os professores já é extremamente elevada, aí uma tarefa a mais para o professor talvez não fosse tão eficiente assim, porque seria até desumano. Mas os órgãos governamentais poderiam, por exemplo, criar um mecanismo de aulas voltadas para o trânsito com outros profissionais específicos. Inclusive, seria até bom, né, que o professor pegaria uma folguinha nesse intervalo aí, para poder dar uma respirada. Então, desde criança, seria interessante essa educação voltada para o trânsito. Não é só campanhas periódicas, não. Isso tem que ser contínuo, educação continuada, como tema transversal, tema fixo, entendeu? Deveria ser incorporado. Primeiro, porque todo mundo é pedestre, quase todo mundo é ciclista. E depois, quase todo mundo vai ser, no mínimo, passageiro de um veículo. E o Sim. passageiro também tem responsabilidade no trânsito, assim como o condutor. Se a gente for analisar bem, o passageiro também é responsável por certas coisas que o motorista faz. Se ele discute com o motorista, se ele cobra do motorista, se ele assusta o motorista, ele também é responsável. Afinal, né, o trânsito é composto pelos condutores e pelos passageiros, por todos, né? Sim, sim, E sim, aí a sim, sim. Sofia Pessoas, Menezes veículos e aqui, animais. aí a Sofia Menezes aqui colocou isso mesmo, a Esther Black colocou live incrível, Sofia novamente live maravilhosa. E aí, deixa eu ver o comentário aqui da Anne Borges. Amei o tema, porque eu sou barbeira. Todos temos um pouquinho, né, Anne, de barbeirice. E é isso, gente. E aí, pessoal, estão gostando? Pelos comentários aqui, a gente está gostando. Quero agradecer aí os comentários, as interações, as curtidas. E aí, vamos, né? Porque se a gente ficar aqui, a gente vai falar sobre esse tema maravilhoso com este profissional maravilhoso. A gente vai ficar horas aqui falando. Então, eu já quero deixar o convite aqui para próximas lives. E aí, eu já queria introduzir ali um tema bem interessante para a gente falar, né? Porque a gente falou muito sobre emoções, a gente falou muito sobre autoestima, a importância da psicoterapia, a importância do educador de trânsito para a autoestima, né, do condutor e tudo mais. E a gente tem um tema que é muito importante, que ele merece uma live só para ele, em relação ao medo de dirigir. Que a gente tem muitas questões aí, muitas pessoas falando sobre o medo que elas têm de dirigir, o medo que tem de pilotar, o medo que tem de conduzir algum veículo ali no trânsito.
né? E aí entra a questão, né? Você gostaria de responder agora ou a gente deixa para uma outra live? O medo, ele é ruim para o condutor? Eu posso dar uma introdução, porque é um tema bastante amplo. Ele envolve, assim, vários fatores. Então, eu posso dar uma contribuição inicial agora e a gente pode fazer uma proposta para um novo encontro. O medo, ele é excelente na direção. Tem gente que não quer ter medo, mas se você não tem medo, você morre. O medo, ele faz parte da nossa vida. Imagina se você não tivesse medo de cachorro bravo. Se você não tivesse medo de altura, você estaria andando aí em qualquer local e poderia cair a qualquer momento. Se você não tivesse medo de bandido, se você não tivesse medo de qualquer coisa, medo de cobra, por exemplo, né? Então, se você tem medo, significa que as suas funções humanas estão funcionando bem. Só que aí tem um detalhe. Às vezes, quando o medo ele começa a se tornar um pouco exagerado, você começa a não controlar, aí não é só o medo. Aí ele pode, se a doutora me permite entrar num campo que não é o meu, ele pode se tornar algo assim patológico, né? Ele pode se tornar algo assim incontrolável. E isso pode interferir não só no ato de dirigir, mas no ato de estar dentro de um veículo. É o que se chama tecnicamente de amaxofobia. O fato de você não conseguir dirigir um carro ou não consegue estar em um carro em determinado momento, inclusive eu posso citar o caso de uma grande amiga que tem certas dificuldades de estar dentro de um carro, principalmente quando ele está subindo ou descendo ladeiras, né? Isso, assim, às vezes é algo que pode ser tranquilamente contornado com um trabalho simples, ou não. Isso aí eu já não posso dizer, porque a pessoa tem que ser acompanhada pelo profissional, o profissional vai dizer, olha, você precisa de fazer sessões psicoterápicas, dependendo do caso, o psiquiatra vai dizer, olha, você precisa tomar medicação, ou não, de repente a pessoa só tem medo porque ela não tem habilidade. Eu peguei muitos e muitos e muitos e muitos casos assim. A pessoa, eu não consigo dirigir, eu vou ter que fazer um tratamento porque eu não dou conta. Aí a gente vai, faz um trabalho inicial, eu faço uma entrevista com a pessoa, eu tento identificar alguns fatores, e aí a gente faz uma experiência, eu faço uma análise visual com a pessoa dentro do carro. Né? O que acontece com ela dentro do carro? E na maioria das vezes, a pessoa ela tem medo de dirigir porque ela não tem habilidade. Ela não consegue dirigir porque ela não sabe dirigir. Ah, mas eu já tenho habilitação há 10 anos. Sim, mas não dirige porque nunca teve a audácia de dirigir. E aí, quanto mais ela pega o carro, mais ela erra porque não tem ninguém instruindo. E ela não sabe dirigir, não consegue aprender sozinha, tem medo de aprender sozinha, e ela então desenvolve um medo, que ele vai se tornando cada vez maior, e a idade vai passando, e a pessoa vai ficando cada vez mais presa àquela dificuldade. Então, o medo aí ele se torna, assim, patológico. Tem pessoas que desenvolvem síndrome de pânico, às vezes não pelo ato de dirigir em si, mas por outros fatores. E isso também interfere na sua maneira de dirigir. Então, o medo de dirigir, na verdade, ele é bom. Ele é positivo. Você tem que ter medo, né? Só que, às vezes, o medo é superado pela adrenalina, né? A adrenalina, às vezes, faz com que você supere o medo. E você faz besteira, dependendo do caso. É o caso da euforia que nós falamos agora há pouco, né? Dependendo do momento, dependendo da substância que você ingeriu, dependendo, né, se você bebeu álcool, se você usou algum tipo de droga, ou algum tipo de medicação que interfere na sua cognição, na sua capacidade de raciocínio, né? Então, o medo, ele é bom, ele é benéfico, ele é bem-vindo, tá? E se alguém disser assim, eu vou tirar o medo que você tem de dirigir, não acredite. É mentira. Ninguém consegue tirar o medo de ninguém. O medo, ele existe, é a nossa defesa, a nossa capacidade de autoproteção. Você vai conviver com ele. Por mais que em determinados momentos você não sinta medo, mas em algum momento você vai sentir medo. E às vezes o medo bem forte, teu coração vai acelerar,
vai bater descompassado, você vai suar frio, você vai ficar ofegante, entendeu? Você vai ter a visão até meio turva. Às vezes pode acontecer. Simplesmente o fato de você estar numa estrada, numa determinada velocidade que você nunca tinha dirigido antes, e você tem que ultrapassar uma carreta, ou você está sendo ultrapassado por uma carreta. Você está numa curva, e você pisa no freio, e você não sabe se freia forte, se freia fraco, entendeu? Então o medo ele aparece. Imagina se você não tem medo e você não diminui a velocidade. Então o medo faz parte, ele é bem-vindo, deve existir, deve ser controlado, se possível, mas o importante é a gente saber que o medo ele existe em você, faz parte das suas emoções, certo? E você convive com ele, entendeu? Sente a mesa com ele, tome um café e fale, olha, você é meu convidado, tá? Não me atrapalhe que eu não te atrapalho, tá bom? E aí você convive com o medo. E você vai embora. O medo faz parte, ele é bom, ele tem que existir. Se é exagerado, tem que ser tratado com profissionais adequados. Mas perder o medo, nunca, nunca. Não faça isso. É isso aí, fica aí né, a informação. E aí, a Sofia Menezes colocou aqui ansiosa pela próxima live, uma vez que tenho medo e não dirijo. Águida Negra, parabéns, aprendi muito com a fala de vocês. E é isso aí, quero, né, agradecer muito, 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 muito a quem comentou, a quem está curtindo aí, quem está presente aqui na live, quem vai assistir depois, né, que vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E quero agradecer muito, muito, muito a este profissional incrível, que tem falas ali muito importantes, muito pertinentes, em relação ao processo de autoestima, ao processo de saúde mental e ao processo da condução, do trânsito, de forma geral. Então, assim, quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e ter trazido aqui seu ponto de vista, que é extremamente importante, é um ponto de vista ali que nos faz refletir, e talvez até pelo viés, às vezes, filosófico, de saúde mental, né, para a gente refletir bastante sobre nosso lugar ali no trânsito, nosso lugar enquanto condutores, nosso processo de autoestima. Então, muitas falas que trouxeram bastante reflexões, né? E só tenho a agradecer. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. Obrigado por me dar a licença para comentar um pouquinho sobre o lado emocional e psicológico, que não é a minha praia, né? Eu peço, inclusive, agradeço aos psicólogos, né, que me deram alguma informação que hoje eu posso estar compartilhando. E agradeço a todos que participaram, que comentaram, os que não comentaram. Fiquei muito feliz aí pelos comentários e eu tenho certeza que muita gente que quis comentar, mas não comentou também, que me deixou feliz também por ter participado. E se tudo der certo, eu creio que vai dar, logo em breve estaremos fazendo uma nova live com outro tema que será divulgado. E o meu agradecimento especial, especialíssimo, vai para a doutora Águida Catarini, que me deu essa oportunidade de me expressar e fazer essa comunicação com vocês sobre o meu ponto de vista, sobre o viés aí da autoestima no trânsito, que tem tudo a ver. Autoestima e trânsito hoje tem tudo a ver. Tá certo? Agradeço, muito obrigado. Boa noite a todos. Compartilhem se puderem, se quiserem. As próximas lives ficarão também tão boas quanto essa, que eu particularmente achei muito boa. Eu creio que as próximas serão melhores ainda, com a participação de todos. Valeu. É isso aí, né? Então a gente tem aqui todos os comentários que contribuíram e enriqueceram muito. E Enivaldo Martins, educador de trânsito, já tem o seu lugar cativo aqui no projeto Sintonia. E aí, quem tiver Obrigado. dúvidas, quem tiver alguma situação que gostaria de compartilhar, de falar,
né? Então fica aí o direct no Instagram do Enivaldo Martins, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relacionada ao trânsito, alguma situação que gostaria de trabalhar, que gostaria de verificar, certo? Mandem aí mensagem, pode mandar aqui no Projeto Sintonia, mandar lá pro Enivaldo Martins, que a gente a live vai ficar salva aqui, e vai ficar salva no YouTube. Então, se tiver alguma dúvida, alguma situação, sugestões para as próximas lives, tá? Então, a gente se coloca à disposição aqui para vocês. Então, é isso. Enivaldo Martins, obrigada por desmistificar a autoestima relacionada à direção. Obrigado. Só queria fazer um pequeno comentário que eu esqueci de falar durante a live, é que eu havia iniciado há um tempo atrás um grupo de troca de informações sobre justamente as pessoas que têm essa dificuldade em dirigir, né? Eu vou estar reabrindo esse grupo novamente para trocar informações, estar dando dicas e também recebendo informações para também aprender com as pessoas. Aí as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo ou, se a doutora permitir, entrar em contato com o Projeto Sintonia para a gente poder fazer aí esse meio campo e unir essas pessoas que precisam trocar essas informações sobre autoestima, sobre o medo de dirigir, entre outras informações pertinentes. E aí fica o convite aí para o pessoal, certo? Mas obrigada, boa noite. Isso aí é um assunto maravilhoso, que se a gente ficar aqui, a gente fica horas e horas e horas, mas aí a gente tem que deixar o aperitivo ali para as próximas lives. E aí a gente conta com a presença de todos vocês. Enivaldo, muito obrigado. O meu instrutor maravilhoso, que eu estou trazendo aqui para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau.